Pessoal, boa noite. Estamos aí concluindo mais uma etapa da nossa aula, julgamento conforme o estado do processo ou julgamento por improcedência liminar, aquele julgamento que ocorre sem instrução probatória. Nós dividimos esse tema, esse grande tema, em algumas aulas presenciais, telepresenciais e algumas aulas gravadas, não é? E aí nós dividimos essas partes gravadas em 5 pequenas aulas, de modo que o pessoal conseguisse acompanhar o tema, que tem diversas ramificações complexas, mas que ao seguir o conteúdo dessa aula vocês tenham segurança em responder todas as questões relacionadas a esse tema, que é de uma das maiores importâncias no âmbito do processo de conhecimento. E aí nós então começamos a falar sobre essas 5 etapas, falamos de 4, entramos agora na 5ª, após conversarmos um pouquinho sobre a possibilidade de julgamento parcial de improcedência liminar, passamos então à questão recursal, ou seja, você conseguiu o pronunciamento judicial por improcedência liminar. Você pode recorrer? Iniciamos falando que há a possibilidade do agravo de instrumento, caso só parcela dos pedidos seja apreciada por improcedência liminar e continue o resto. Agravo de instrumento é cabível da decisão interlocutória nesse caso, não é? Mas agora suponha que já ocorreu a sentença de improcedência liminar. O que você vai fazer? Bom, é isso que a gente vai discutir aqui, qual é o procedimento correlacionado ao processamento desse recurso que você vai interpor, tá bom? Vamos lá. Pessoal, no caso de haver sentença de improcedência liminar do pedido ou dos pedidos, não é? Que você veiculou na inicial, nesse caso, a parte contrária, ou seja, o réu requerido, que é a melhor terminologia como nós defendemos, o requerido ele vai ser intimado apenas da improcedência da sentença que o beneficiou, não é? Então o requerente que veiculou a ação vai ser intimado de que perdeu, e o requerido, que nem sabia da existência do processo, vai ser intimado e citado ao mesmo tempo acerca daquilo que ocorreu no processo. Então ele passa a tomar ciência da existência do processo ao final com a sentença proferida. Tá bom. Aí suponha que o requerente não aceite a decisão. Ele está irresignado com a situação que ocorreu, com a maneira como o juiz interpretou a questão, e ele resolve apelar, fazendo uso, portanto, do efeito suspensivo, próprio do recurso de apelação, e do efeito substitutivo, devolvendo a cognição para o segundo grau. Bacana. Bom, nesse caso, gente, o recurso de apelação seria, a princípio, o primeiro cabível, né? Claro que cabe os embargos também e tal, mas vamos colocar aquele recurso que vai resolver normalmente a parada mesmo, que vai ser o recurso de apelação. Nesse caso, o recurso vai ser interposto em face do juiz de primeiro grau. E esse juiz tem um prazo de 5 dias para exercer o seu juízo de retratação. Lembrando que esse prazo é um prazo impróprio, tá bom? Como todo prazo direcionado aos magistrados, promotores, etc. A não ser que atuem como na condição de parte o Ministério Público. Esse prazo dos 5 dias, gente, esse prazo está no próprio artigo 332, parágrafo 3º. Lá já está constando esse prazo. Tá certo. Partindo do pressuposto de que o requerente que perdeu a ação, não é, por meio da sentença, ele então apelou. Na hora que houver apelação, na hora que for interposto o recurso de apelação, o requerido vai ser então citado para responder ao recurso. Vocês entendem? Ou seja, ele vai entrar no processo, ele vai integrar a relação processual no momento em que ele é citado para responder ao recurso de apelação. Interpor, portanto, as contrarrazões ao recurso de apelação, ou seja, a petição impugnativa, a petição inicial, a petição recursal inicial de apelação, as razões de apelação. Tá bom, gente. Ok. Colocada essa questão, nós passamos a um próximo tópico. Qual é o nosso próximo tópico? Suponha que o cara então apelou. O requerente sucumbiu, apela, devolve a cognição ao segundo grau de jurisdição. Requerido então é citado, vai contrarrazoar, contrarrazoa. Aí a questão é, vai para o Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, segundo grau de jurisdição. O que vai acontecer? Qual é o ponto aqui? O que vai acontecer no processo? De que maneira isso vai ser
Quais são os desdobramentos possíveis dessa situação? Bom, a situação mais fácil da gente enxergar é a situação na qual o Tribunal de Justiça, por meio de seus embargadores, confirmam, né, o órgão respectivo, Câmara Civil, etc., confirma os termos da sentença. Beleza, sem problema nenhum. A confirmação dos termos da sentença vai ocasionar uma resolução tranquila da questão, e aí vai ser cabível outro recurso para o requerente ajuizar. O requerente lá da inicial, apelante então, e futuramente outra coisa. Tá bom? O novo polo ativo de um recurso, caso ele intente continuar recorrendo. Tá. Agora, suponha que o segundo grau de jurisdição, os embargadores, entendam que a sentença do primeiro grau está equivocada. O que eles vão fazer nesse sentido? É possível que eles julguem o processo contra o requerido, que então passa a ser citado só em segundo grau de jurisdição, ou eles têm que anular a sentença de primeiro grau e devolver para o primeiro grau apreciar a questão novamente? Pessoal, não é uma situação fácil. Não é. Eu vou passar um direcionamento que em parte é jurisprudencial e em parte é doutrinário. Qual é o direcionamento nessa questão? Bom, se a causa estiver madura, apta para julgamento de segundo grau, o segundo grau de jurisdição vai poder já descer a sua decisão e fazer com que, mesmo que a sentença tenha sido proferida em benefício do réu, requerido no começo, então apelado, na parte da apelação, ele pode sofrer um revés e passar a sucumbir em segundo grau de jurisdição, se a causa estiver madura, tá bom? É controverso? É, mas é aplicável? É também. Esse é o primeiro ponto. Causa madura, posso descer a lenha, os embargadores podem fazer com que a decisão se reverta e então o sucumbente, requerente sucumbente, que interpôs o recurso de apelação, passe então a ser beneficiado, passa a ser vitorioso nessa ação, em segundo grau de jurisdição. Ok. Mas se a causa não estiver madura e o tribunal entender que a sentença de primeiro grau da qual se apelou está equivocada, bom, nesse caso, só vai restar um caminho. O caminho é: anula a sentença, devolve para o primeiro grau de jurisdição, para que não haja supressão da instância. Não é? Lembrando que o hino probatório é o de que, caso o primeiro grau de jurisdição esteja equivocado em função de que a causa não possibilitaria julgamento liminar por improcedência, nesse caso, então, houve uma supressão de instância e também uma violação devido ao processo legal. Nulidade da sentença. Cassa a sentença, devolve, o juiz processa de novo. Essa seria, então, a solução possível para esse caso. Tá bom, pessoal? Interessante a gente colocar essa questão. Parece um negócio simples, mas não é. No caso de a sentença retornar ao primeiro grau, ela passa a ser processada lá, junto com o mesmo magistrado, não é? E então uma nova decisão, uma nova sentença judicial vai ser prolatada. Essa sentença vai ser alvo de uma nova apelação, de repente, se for a intenção da parte sucumbente, e aí então vai tramitar de novo, e lembrando que o relator designado lá atrás vai ser o novo relator designado, caso não haja alguma intercorrência durante esse período, aposentadoria, suspeição, impedimento, etc. Tá bom, pessoal? Essa é a dica de hoje. Fiquem atentos aí nos novos conteúdos. Esgotamos agora esse tema de julgamento por improcedência liminar, julgamento conforme o estado do processo. Vamos passar a questão da produção probatória e no caminho eu vou falar um pouquinho das formas de intimação e citação possíveis, tá? Um abraço a todos, bons estudos e vamos seguindo com o nosso conteúdo.